aqui, esse bicho não tá. Graça e paz, bom dia. Esse é o dia que Deus fez. Possamos nos alegrar nele. Louvado seja Deus. Faz feito nordestino, louvado seja nosso Senhor. Deus é bom. Glória a Deus. Cadê o povo? Acorda, povo. Hoje tem culto de oração. Louvado seja nosso Deus. Glória a Jesus. Quem trouxe o Raidinho pra cá? Tudo sério, eu acho que tudo sério, porque eles estavam... Pra poder... Deus é bom. Quando estava consertando, eu acho. Eles tudo certo para ver se estava pegando. Deus é bom. Louvado seja Deus. Pai amado, Deus querido e santo. Deus é bom em todo o tempo. Andréa Menezes, Deus abençoe em nome de Jesus. Cadê o povo aparecendo aqui? Sueli Maria, Deus abençoe, dia de paz, dia de bênção. Hilda Santos. A partir de agora, programa Palavra da Fé, palavras que geram vidas, com o pastor André Lopes. Vamos socorrer. Já? Entrar no nuvem já Bom dia! Eu sou curado. Declara, Jana. Eu sou curado. E esse é o dia que Deus fez para que possamos nos alegrar nele. Hoje é uma terça-feira, dia 22/4/2025. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero mandar muitos bens para nossa irmã Ilza, né? Minha sogra, minha segunda mãe, a mãe da minha esposa também. Que essa data seja renovada com alegria, prosperidade, com longevidade e saúde divina. Nossa irmã Ilza, né? A esposa do nosso irmão Cilo, meu sogro. Que Deus abençoe nesse dia com as bênçãos de Deus que enriquece e com ela não traz desgosto, em nome de Jesus. Vamos fazer confissões de fé aqui nessa manhã. Amém, Jana? Amém. Então declare: eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Resgatado. Resgatado. Próspero. Próspero. Perdoado. Perdoado. Saudável. Saudável. Completo. Completo. Talentoso. Talentoso. Criativo. Criativo. Confiante. Confiante. Seguro. Seguro. Disciplinado. Disciplinado. Focado. Focado. Preparado. Preparado. Qualificado. Qualificado. Motivado. Motivado. Valioso. Valioso. Livre. Livre. Determinado. Determinado. Equipado. Equipado. Capacitado. Capacitado. Ungido. Ungido. Aceito. Aceito. E aprovado. E aprovado. Não sou mais um. Não sou mais um. Não sou medíocre. Não sou medíocre. Sou um filho de Deus Altíssimo. Sou um filho de Deus Altíssimo. E eu vou ser E eu vou ser tudo aquilo que foi criado para ser. tudo aquilo que foi criado para ser. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Eu Jesus. sou. Eu sou. Eu tenho. Eu tenho. E eu posso. E eu posso. E eu vou. E eu vou. Para onde a Bíblia diz. Para onde a Bíblia diz. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar nesse momento, pedindo a Deus sabedoria, discernimento, que o Espírito Santo tenha plena liberdade nesta rádio, neste momento, aonde este som, aonde essas ondas sonoras chegarem, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, repouse sobre tua vida, sobre tua casa, sobre tua família. Você que está indo trabalhar, você que é um policial, um bombeiro, você que é um taxista, motorista de ônibus, os mototaxistas também, você que está aí no comércio, que essa terça-feira seja uma terça-feira de bênção e de milagres para a glória de Deus. Uma terça-feira de Efatá, de porta aberta, em nome de Jesus. Vamos orar para a glória de Deus. Momento de oração. Senhor Deus, nós declaramos a tua unção, que traz vida, cura, libertação, repousando sobre nossas vidas. Declaramos Efatá nos ouvidos do teu povo. Espírito Santo, tu és bem-vindo em nosso meio. Usa teu filho para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus.
Glória ao Senhor Jesus. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E importa que aqueles que se aproximem de Deus creiam que Ele existe e Ele se tornará galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Amados, nessa terça-feira, nesse dia 22 de 4 de 2025, Deus marcou um encontro contigo nessa rádio, que você possa crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu quero trazer algo profético para você, naquilo que está escrito na palavra de Deus. No livro de Números, capítulo 23, verso 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não fará? Tendo falado, não cumprirá? Deus, ele não vê em sombra de variações. Deus não é uma pessoa que possa dizer uma coisa agora de manhã e à tarde mudar de ideia. Tudo que ele fala se cumprirá. Está escrito na palavra de Deus que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E essa palavra que vos tenho dito agora nessa manhã, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então não tem como errar o caminho da fé, a estrada da fé. Em 1 Reis, capítulo 8, verso 56 diz: nenhuma palavra cairá, falhar, nenhuma palavra vai cair ou vai falhar de todas as boas promessas que ele fez. Isso é tão confortante, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, sabemos que as palavras, a Bíblia Sagrada, aquilo que ele sempre falou, aquilo que está escrito, o Salmo 119, 89 diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Então, nós vamos crer naquilo que está escrito. E o próprio Deus fala, lá em Jeremias 1, verso 12, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Você crê nessa palavra? Diga amém. 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 Eu creio também que essa palavra é fiel e verdadeira. Eu quero trazer uma forma de um pensamento para você. Duvide das suas próprias dúvidas, mas não duvide da palavra de Deus. Isso mesmo. Duvide das suas dúvidas. Quando houver uma questão de dúvida, de incerteza, quando você começar a vir uma incredulidade, essa incredulidade não é para agradar a Deus. Então eu vou levantar-me na fé e vou exercê-la aqui na terra. Então, duvide das suas próprias dúvidas, mas jamais duvide de Deus e da sua palavra. Quando o Senhor ele nos diz que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Quantas pessoas hoje, nessa terça-feira, no dia 22 de 4 de 2025, o Senhor quer curar? O que é isso, pastor? Já orei ao Senhor, se for da vontade dEle, Ele me cura. E se você compreender que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita, que na vontade dEle não existe variação, nem sombra, nem dúvidas. Êxodo capítulo 15, verso 26, vai dizer assim: eu sou o Senhor que te sara. Se nós começarmos a crer fielmente naquilo que está escrito, é o verbo que se fez carne, é Cristo que habitou no meio de nós. Então essa palavra, quando começamos a falar, é o Senhor que está sendo pronunciado. Todos que saíram do Egito, quando o Senhor retirou aquele povo, todos eles, amados, quase 3 milhões de pessoas, todos saíram curados. Como assim, pastor? A Bíblia diz, a Bíblia fala, está escrito. Em Êxodo capítulo 37, capítulo 12, 37 diz: eram cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. E veja, que no Salmo 105, verso 37 diz: Deus fez sair o seu povo, e entre as suas tribos não houve um só enfermo, um só inválido. Não havia ninguém ali naquele momento com um sintoma, uma doença, uma enfermidade. Havia proteção divina, havia a glória de Deus.
o povo que foi chamado para o louvor da sua glória. Deus arrancou aquele povo do Egito, libertando eles da mão de Faraó, levando eles para uma terra que mana leite e mel. E nesse percurso, o povo, não havia ninguém que ficasse doente. Deus estava ali no meio deles. O próprio Moisés, ele diz assim: Senhor, se tua presença não for conosco, não nos faz sair desse lugar. É a presença de Deus que vai trazer cura, que vai trazer vida, que vai trazer uma forma de restauração, de vivificação. O Salmo 63, a palavra do Senhor nos diz lá em João, capítulo 6, verso 63, que essas palavras que vos digo são espírito e são vida. E se ela é espírito e vida, quando ela entra nos nossos ouvidos e desce no nosso coração, a palavra do Senhor nos diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu estou cheio da palavra de Deus, dentro do meu coração, eu só vou falar cura, vida, paz, alegria, longevidade, saúde divina, prosperidade divina. E pasmem, a prosperidade divina não é ter, é ser. Amém, Jana? E muita gente está dizendo assim: não tenho casa na praia, sítio, iate, essas coisas. Mas você é próspero, porque você tem o seu nome escrito no livro da vida. Você é morada do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes a gente está sendo julgado por aquilo que a gente tem exteriormente. E eu quero te dizer que a cura não está do lado de fora, mas a cura está dentro de você, através do Espírito Santo de Deus. Volte para a palavra. A cura é para você. A cura é para mim. Eu posso declarar que não é que nós estejamos imunes a alguma enfermidade que venha, mas essa enfermidade ela vai cair por terra em nome de Jesus. Estamos num corpo frágil, estamos numa estrutura fragilizada, mas nós temos na excelência desse vaso de barro, nós temos o Espírito Santo de Deus. E este Espírito Santo de Deus, ele vivifica, ele transforma. A vontade de Deus é que cada pessoa seja forte e tenha boa saúde. Não é da vontade de Deus que nós estejamos cabisbaixos, desalentados, abatidos, oprimidos. Não. Todos que vão para Cristo, o Senhor diz: vem a mim. Todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, doentes, enfermos, aflitos, e eu vos aliviarei. É através de Cristo Jesus que nós temos salvação, redenção, cura divina. Nós temos o nosso corpo, onde Paulo diz que ainda que o meu corpo envelheça, o meu homem interior, ele se rejuvenesce. A palavra do Senhor vai trazer vida para você, vai trazer paz, vai trazer uma unção diferente de tudo que você possa estar pensando. O livro de Atos, capítulo 10, 34, ele relata: porque Deus não faz acepção de pessoas. Alguém pode estar dizendo: mas Deus curou fulano. Não me cura, ele quer te curar. Depende não somente mais dele, mas de você, da sua fé. Muitas vezes você acredita em tantas palavras destrutivas, negativas, palavras de doença, palavras de morte, palavras de acusação, e quando vem uma palavra de vida, você diz: eu não sei. Muitas vezes nós queremos falar de Cristo Jesus como Senhor e Salvador, e alguém diz: mas não estou preparado para isso. Como alguém não está preparado para a salvação? Como alguém não está preparado para poder ter cura, ter vida? É isso que o Senhor veio fazer. Jesus Cristo diz: eu vim desfazer as obras de Satanás. O Senhor, ele jamais, o nosso Deus, vai colocar algo na tua vida para que você possa aprender alguma coisa. As ferramentas de Deus é a palavra e o seu Espírito. E esse Espírito, ele nos conduz, ele nos dá sabedoria, discernimento, ele nos dá uma forma de... Ele é professor. E nessa manhã, ele está sendo professor para nós aqui. E declaramos que nós somos curados através do sangue de Jesus, pelo nome de Jesus. É através desse nome que nós temos autoridade sobre principados, potestades e hostes dos infernos. Quando nós estamos firmados na palavra de Deus, começamos a crer de maneira diferente do que o mundo crê. O mundo só crê se vê, e nós cremos sem ver. Vivemos pela fé e não pelo que vemos. E nisso, amados, se sobre a antiga aliança, no Velho Testamento, esse povo receberam cura, libertação, 3 milhões de pessoas, o povo de Deus saíram daquele lugar com saúde completa. A Bíblia diz: muito mais agora, o povo de Deus que está na nova aliança, aliança de sangue.
Eu quero dizer algo para você. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E nisto, amados, quando nós estamos agora na nova aliança de sangue, quando o Senhor instituiu a ceia, e Ele levanta o cálice, este cálice representa o sangue da nova aliança. Antigamente havia uma aliança de sangue de animais, sacrifício de animais. Hoje, a nossa aliança é do sangue do Cordeiro Pascual. É o sangue de Cristo. E é pelo sangue de Cristo que nós temos saúde e cura divina. E isso você precisa crer, declarar. Você não pode estar apenas nos diagnósticos médicos, nos sintomas que trouxeram para você. O inimigo, ele é muito astuto, ele é nojento. E ele vai colocar para você um diagnóstico que muitas vezes aqui dali é um parecer, mas não é a verdade. Entenda, o que é que parece mais com a verdade? A mentira. E a mentira, ele é pai dela. E ele vai colocar para você que você está com isso, com aquilo. Eu não quero dizer nem o nome das enfermidades. Mas você vai declarar toda manhã: eu sou curado, eu sou sarado, eu sou liberto pelo poder que é no nome de Jesus. É pelo sangue de Jesus que nós somos curados. Hebreus capítulo 8, verso 6, diz a palavra do Senhor: mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador e superior, aliança instituída com base em superiores promessas. Louvado seja Deus. Amados, imagina o povo que saiu do Egito, o povo de Israel, o judeu. Eles saíram debaixo de uma antiga aliança. E hoje nós estamos em uma aliança superior. Aleluia. Uma aliança superior do que aqueles que estavam aqui na terra. Porque a aliança do judeu é terrena. E a nossa aliança é espiritual. A nossa aliança é trazer o reino de Deus para a terra. Venha a oração sacerdotal. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se você compreender isso, você vai viver dia de céu sobre essa terra. Escute, vai vir lutas, vai vir dificuldades, vai vir perseguições, mas no meio de tudo isso, você vai ter a paz genuína. Você terá a paz que excede todo entendimento. E eu vou declarar para todos que estão nos vendo pelo Facebook Ministério Palavra da Fé, ou que estão nos ouvindo pela rádio 104.1, você que está em outro estado, nos ouvindo pelo link da rádio, eu quero dizer algo para você. Escute isso: a cura é para todos. Declare: a cura é para todos. Então diga: a cura é para mim. A cura é para mim. Amados, a palavra testamento, legalmente falando, significa a vontade de uma pessoa. Existe o Velho Testamento, existe o Novo Testamento. Então eu estou debaixo de um Novo Testamento, uma nova aliança, uma vontade legal de uma pessoa. E que vontade é essa? De Deus. Jana, qual é a vontade de Deus? Boa, agradável e perfeita. E desta vontade eu não quero sair. Você possa estar vivendo dias difíceis, mas amados, tempestades não fazem marinheiros fracos, fazem marinheiros fortes. Se coisas estão levantando contra a tua vida, para que tua fé seja fortalecida, creia somente nesta palavra. Jesus é a expressão exata de Deus. Isso mesmo, Jesus é a expressão exata de Deus. Se imagine que na velha aliança, no Velho Testamento, o povo de Deus estava debaixo de uma promessa. E nós agora, no Novo Testamento, na nova aliança de sangue, estamos vivendo uma nova promessa superior através do sangue de Jesus. Precisamos andar na graça. A graça é favor não merecedor. A graça eu não mereço, mas ela é a vontade de Deus. O amor de Deus que foi derramado na cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No livro de Lucas, capítulo 4, verso 40, diz assim, que Jesus, ele empunhava as mãos sobre os enfermos e eles eram curados. Todos eram curados. Jesus, naquele momento, ele estava revelando a vontade do Pai, porque ele próprio diz que ele não veio fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus, a vontade do Pai. Jesus estava ali revelando que nós, debaixo de uma aliança nova, podemos impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Amados, isso é para quem crê. E eu quero trazer para você uma ressalva. O próprio Cristo, chegando na sua terra, no seu bairro, na sua cidade, e quando ele estava ali,
embora ele já tenha feito muitos milagres, a palavra do Senhor nos diz que ele não pôde fazer nenhum milagre, porque o povo era incrédulo, a não ser algumas poucas curas, impondo as mãos. Então, nesse momento, eu quero declarar para você que através da aliança de sangue, se você crê, nas tuas mãos há uma unção para que você possa tocar alguém e ela ser curada. Nisto não é para a glória do homem, mas é para a glória de Deus. Estamos debaixo de uma nova aliança. Hebreus capítulo 10, verso 7 diz: eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus estava aqui claramente declarando: estou aqui fazendo a vontade do Pai. Pare para pensar. Talvez você já tenha dito ou tenha ouvido: Deus colocou essa doença em fulano. Deus colocou essa doença em Beltrano. Deus está fazendo isso com fulano. Deus não vai fazer isso. Lembre-se, de Deus não vem sombra nem variação. Não transmita algo que é feito através de escolhas erradas, porque a Bíblia diz que se queixa o homem das suas próprias escolhas. Se você escolher a unção de Deus, escolher ficar perto de Deus, você vai ficar longe de toda iniquidade. Você vai se abster de certo tipo de coisas que vão trazer doença para o teu corpo físico e até para a sua mente. Aquilo que nós podemos compreender, que a palavra diz que se teus olhos forem bons, se teus olhos forem luz, todo o teu corpo será luz. Então, isso significa porta. O que é que você tem visto? Teus ouvidos, o que é que você tem ouvido? Tua boca, o que é que você tem falado? A Bíblia diz que através dos nossos lábios nós temos o poder da vida e o poder da morte. Tem gente que só fala morte, destruição, doença, miséria, desgraça. E essa pessoa não tem como viver as bênçãos de Deus, porque ela está instituindo na sua vida o que ela viver. Nós estamos vivendo aquilo que falamos. Biblicamente, eu posso viver dias de céu sobre essa terra, se eu confiar, se eu crer e não duvidar. João capítulo 6, 38 diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Deus enviou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu filho para que o povo pudesse entender que Deus queria que nós, que fomos criados para o louvor da sua glória, pudéssemos andar em novidade de vida, em santidade. A própria palavra diz que sem santidade, sem santificação, ninguém verá a Deus. O homem que vive em promiscuidade, o homem que vive falando que não deve, vendo que não deve, ouvindo que não deve, andando com quem não deve, não tem como ter uma saúde, uma longevidade, uma prosperidade, uma paz. O próprio salmista nos diz no Salmo 1: bem-aventurado o homem, a mulher, o jovem, que não anda, que não se detém, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será comparado como uma árvore plantada a ribeiros, que no tempo certo dá o seu fruto. Suas folhagens não caem. Não é comparado com um ímpio, que isso é como uma folha seca, que o vento leva e dissipa. Nós temos que estar arraigados, plantados na fonte verdadeira, em Cristo Jesus. Éramos porventura filhos da ira. Nós éramos como um jambuzeiro, um bambu que não produz nada, mas fomos enxertados na videira verdadeira. Fomos enxertados em Cristo Jesus. E através de Cristo, plantados nele, aliançados com ele, numa nova aliança superior, promessas maiores, podemos viver dias de céu sobre essa terra. Cura divina, saúde divina, paz divina. A igreja não pode mais orar pelos doentes com aquela frase de dúvida, de incerteza. Se Deus quiser, se Deus quiser. Toda oração que é feita, se Deus quiser, isso aí, se é dúvida. Você pode fazer uma oração eloquente, bonita, com muitas palavras, mas chega um momento quando você diz, se Deus quiser, você anulou toda a sua oração. A oração do cristão é ligar os céus na terra, é desligar coisas no céu e desligar na terra, é trazer aquilo que é bom para nossas vidas. Precisamos renovar a nossa mente. Eu nunca irei renovar a minha mente
Eu nunca irei experimentar a vontade de Deus se a minha mente não for renovada. E Deus colocou eu e minha esposa aqui, de segunda a sexta-feira, para falar palavras de renovo, palavras de reconstrução, de restituição, também de ressurreição, para aquilo que está morto na sua vida, e você trazer a vida através da palavra. Amados, cura completa para a alma, cura completa para o corpo. Tudo aquilo que eu estou falando é verdade. Se você crer, se você não duvidar, você verá a glória de Deus. Não se trata mais se for a tua vontade, mas é a vontade de Deus. Nós podemos ver um exemplo clássico de Ezequiel, quando Deus o coloca entre o vale dos ossos secos. E ele diz assim: homem, esses ossos poderão viver? E o profeta diz: Senhor, tu sabes. E naquele momento Deus diz assim: olha, fale a esses ossos. Veja o poder da vida de ressurreição. Diga: assim diz o Senhor, ossos se juntem, ossos criem tendões, ossos criem carne, ossos criem pele, ossos fiquem de pé. E por último o Senhor diz que o vento, que o Espírito Santo venha dos quatro cantos, e nesse momento aquilo que era morto através do Espírito Santo de Deus se tornará em vida, se transformará em exército, se transformará naquilo que você deseja. O Senhor está dando aqui hoje uma chave espiritual, que quando você crê e você declara aquilo que está escrito, assim será. Toda forma de malignidade, toda forma de opressão maligna que veio trazer desgosto, dissabor, desalento sobre tua vida, cairá por terra através do nome de Jesus. Pela esta autoridade, este nome que está acima de todo nome, tudo que você possa imaginar está debaixo do nome de Jesus. E nós oramos neste nome, nós declaramos que esse nome é poderoso. Talvez você esteja nessa manhã de terça-feira declarando: eu sei que Deus pode, só não sei se Deus faz, se é a vontade dele. Aconteceu isso. E Marcos capítulo 1, verso 40, fala sobre o leproso que se aproximou de Jesus e perguntando: Senhor, eu sei que tu podes, mas se tu quiseres, me cura. E o Senhor diz: eu quero. Que essa palavra seja vida para você nesta manhã. Que você possa entender que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Tire esse pensamento de dúvidas. Será que é a vontade de Deus? Eu sei que Deus tem todo o poder, mas será que é a vontade dele? Não seja como esse leproso. Se queres, bem podes. Jesus respondeu: eu quero. E tocou naquele leproso. Amados, 2 Pedro, capítulo 3, verso 9 diz: ele não quer que ninguém pereça. A vontade de Deus não quer que ninguém fique sofrendo. Que essa palavra seja viva, verdadeira, sobre tua vida, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Diga: eu sou curado. Eu sou curado. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Louvado seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Amados, eu quero fazer um convite enquanto Jana fala aí, das pessoas que interagiram conosco. Você mesmo, que está afastado dos caminhos do Senhor, ou você que nunca entregou sua vida para Cristo, que você possa fazer uma confissão de fé. Talvez você esteja no leito de dor, um leito de morte. Talvez você não tenha esperança, porque nenhum homem te dá esperança. Mas o meu Deus, Ele te dá uma esperança hoje. Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo Jesus. Faça essa confissão. Você que está longe dos caminhos do Senhor, reate com Ele a sua aliança. Você que nunca confessou Cristo como Senhor e Salvador. Eu não estou declarando que você aceitar Jesus. Não, isso não existe. É você reconhecer que você é pecador
e que você precisa de um Salvador. É Ele que nos aceita, é Ele que nos recebe. Faça essa confissão nessa manhã e diga: Deus, Deus, Criador dos céus e da terra, Criador dos céus e da terra, eu confesso que Teu Filho Jesus Teu Filho Jesus morreu naquela cruz morreu naquela cruz para me salvar. Deus, Através do Teu Filho, através do Teu Filho, Jesus Cristo, eu confesso que Ele é o meu Senhor, o meu o meu Redentor Redentor e o meu Salvador. Meu Deus, escreve meu nome no livro da vida e me recebe como Teu Filho. Coloca dentro de mim o Teu Espírito Santo. Jesus, obrigado por ter morrido naquela cruz em meu lugar. E eu confesso que Tu és meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor. Amém. Glória a Deus. Receba essa palavra e declare: sou salvo, sou curado pelo poder que há no nome de Jesus. Quem interagiu conosco nesta manhã de terça-feira, em nome de Jesus. Quem interagiu foi Nilda, Ivanildo, Fatinha, Sueli, Raif, Paula e Davi, Janaína Santos, Zéza, Fátima Macedo, Irmã Célia, Joelma, Edilene, Aleluia. Lourdes, Karen Vaz, Joelma, Amanda, Janaína Rafaela, Anderson, Vanessa, Gabriele, Edinalva, Edilza, Jânio, Maria de Fátima, Elbanice, Cícera Maria, Fatinha, Josineide, Ilza, feliz aniversário, mãe! Severina Lira, Mônica, Lúcia, Leiliane, Arivonaldo, Josa Torres, Amém, Claudilene, Geisa, Irmã Cleonice, Cineide, Eliane, Newton, Valéria Izé, Elba, Aretussa, Juliana, Erilson, Maviael, Nívia, Maria Fabiana, Rosivânia e Girlânia. Amém, glória a Deus. Eu quero fazer hoje um convite, né? Hoje à noite, culto de oração. Estará conosco nossa irmã Dani Kelly, cantando, louvando, e temos uma palavra de bênção na tua vida, para a glória de Deus. Eu vou fazer algo nesses 15 anos de ministério da Palavra da Fé, algo que vai impactar. Eu nunca tinha feito isso, mas nós teremos 7 quarta-feira, do dia 7 do 5, do dia 7, 23 do 4, quarta-feira agora, 23 do 4, até o dia 4 do 6, 23 do 4, 30 do 4, 7 do 5, 14 do 5, 21 do 5, 28 do 5 e 4 do 6. Nessas 7 quarta-feira, nós estaremos com um propósito, e esse propósito, amados, para que muralhas caiam enquanto a fé fala mais alto do que o medo. Isso mesmo, muralhas cairão. E nessas quartas-feiras, dia 23 e dia 30, estará a nossa irmã Dani Kelly. E no dia 7 até o dia 4 do 6, estará conosco a nossa irmã Priscila Medeiros, louvando e adorando ao nome do Senhor Jesus. Então vai ser um momento de despertar, de romper, de vencer, de conquistar para a glória de Deus. As muralhas caem quando a fé fala mais alto que o medo. Creia nessa palavra. Amém? Então, quarta-feira agora, amanhã a gente vai falar mais um pouquinho e vamos nos despedir em nome de Jesus. Se você sente um desejo de ser um semeador nesta programação, nesse ministério, Palavra da Fé, o nosso Pix é 24 862 422 1000 contra 34. Eu vou repetir, 24 862 422 1000 contra 34. Se você sentir isso, de ser um semeador, porque Deus ama a quem dá com alegria. Vamos terminar, e logo mais à noite, 7h30, lá no Ministério Palavra da Fé, palavras que geram vida. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre todos que estão ouvindo agora. Em nome do Pai que nos deu a vida, em nome de Jesus que nos deu a vida eterna, e em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar
em novidade de vida, que nos faz marchar em autoridade divina e que nos faz correr, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom de Deus na tua vida, nada quebrado, Nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. E você? Até mais!